O desaparecimento de Madeleine McCann é um daqueles casos que o mundo nunca esqueceu. Uma história que começa em uma noite de férias em família e se transforma em um mistério que já dura mais de uma década. Vamos voltar para 3 de maio de 2007. Imagine a cena: Praia da Luz, em Portugal. Um resort tranquilo, cheio de famílias. O sol se pôs e o clima é de descanso. Kate e Gary McCann, um casal de médicos britânicos, estão de férias com seus 3 filhos. A pequena Madeleine, de apenas 3 anos, e seus irmãos gêmeos, de 2. Por volta das 7 da noite, eles colocam as crianças para dormir no apartamento do resort. Depois, saem para jantar com amigos em um restaurante de tapas ali perto, a menos de 50 metros de distância. A lógica parecia simples e segura. Eles podiam ver o apartamento da mesa do restaurante, e a cada meia hora, um dos adultos do grupo ia até lá, checar se estava tudo bem. A porta dos fundos do apartamento, que dava acesso ao quarto das crianças, ficou destrancada para facilitar essas idas e vindas. As primeiras checagens foram tranquilas. As crianças dormiam profundamente. Tudo parecia normal. Mas, por volta das 10 da noite, quando Kate McCann fez sua vez de ir verificar, o cenário mudou drasticamente. Ao entrar no quarto, ela sentiu um frio na espinha. A janela, que antes estava fechada, agora estava escancarada. A persiana levantada, e o mais assustador de tudo, a cama de Madeleine estava vazia. O desespero foi instantâneo. Kate correu de volta para o restaurante gritando que Madeleine tinha sido levada. Levaram a Madeleine. O que era uma noite tranquila de férias virou um caos. Hóspedes, funcionários e os próprios pais começaram uma busca frenética por todo o resort. A polícia portuguesa foi acionada e durante toda a madrugada vasculhou cada canto da região. Mas era como se a menina tivesse desaparecido no ar. Não havia testemunhas, nenhuma imagem de câmera de segurança, nenhum pedido de resgate. Apenas o silêncio e uma cama vazia. Nos dias seguintes, o mundo inteiro passou a conhecer o rosto de Madeleine McCann. A foto daquela menina de olhos grandes e cabelo loiro estava em todos os jornais e noticiários. A principal suspeita era de sequestro. Alguém teria observado a rotina da família, percebido a porta destrancada e aproveitado a oportunidade para entrar e levar a criança. A polícia portuguesa iniciou uma investigação massiva, com ajuda internacional. Interrogaram funcionários do resort, turistas e qualquer pessoa que estivesse na área. Cartazes com o rosto de Madeleine foram espalhados por toda a Europa. Doações milionárias foram feitas para ajudar na busca, e celebridades como David Beckham e Cristiano Ronaldo fizeram apelos públicos. O mundo estava unido na esperança de encontrar a pequena Madeleine sã e salva. No entanto, com o passar das semanas, a investigação começou a tomar um rumo inesperado e muito mais sombrio. A falta de pistas concretas sobre um sequestrador levou a polícia a olhar para dentro do próprio círculo familiar. A atenção dos investigadores se voltou para os pais Kate e Gary McCann. A mídia, que antes os tratava como vítimas, começou a questionar suas ações naquela noite. Por que deixaram as crianças sozinhas? Será que a história do jantar era totalmente verdadeira? A pressão sobre o casal se tornou imensa. A polícia portuguesa, usando cães farejadores trazidos do Reino Unido, afirmou ter encontrado vestígios de sangue e fluidos corporais no apartamento e no porta-malas do carro, que os McCann alugaram semanas após o desaparecimento. Com base nessas evidências, em setembro de 2007, 4 meses após o sumiço, Kate e Gary McCann foram oficialmente declarados arguidos, ou seja, suspeitos formais no caso. A teoria da polícia era chocante. Madeleine poderia ter morrido acidentalmente no apartamento, e os pais, em pânico, teriam ocultado o corpo e simulado um sequestro. O mundo ficou dividido. De um lado, a opinião pública que acreditava na inocência dos pais, vítimas de uma tragédia terrível. Do outro, aqueles que viam o comportamento do casal como suspeito e acreditavam na versão da polícia. Os McCann sempre negaram veementemente qualquer envolvimento. Eles afirmaram que a evidência dos cães era falha e que estavam sendo vítimas de uma campanha difamatória. Em julho de 2008, a Procuradora-Geral de Portugal,
arquivou o caso por falta de provas, e o status de arguido foi retirado de Kate e Gary. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. A partir daí, o caso Madeleine McCann se tornou um labirinto de teorias. Houve inúmeras pistas falsas, avistamentos não confirmados e suspeitos que foram investigados e depois descartados. O caso foi reaberto várias vezes, tanto em Portugal quanto no Reino Unido, mas nunca chegou a uma conclusão definitiva. Até que em 2020, mais de 13 anos depois, um novo nome surgiu e trouxe uma nova onda de esperança e angústia. Christian Bruck, um cidadão alemão com um longo histórico de crimes, incluindo abusos contra crianças que viviam em Portugal na época do desaparecimento. A polícia alemã o declarou como o principal suspeito, afirmando ter evidências de que ele estava na Praia da Luz na noite em que Madeleine sumiu. A investigação sobre Bruckner reavivou o caso de forma dramática. Promotores alemães chegaram a afirmar que tinham provas de que Madeleine estava morta, embora nunca tenham revelado publicamente quais seriam essas provas. Novas buscas foram realizadas em Portugal, em locais onde Bruckner costumava frequentar, mas nada conclusivo foi encontrado. Ele nega qualquer envolvimento no caso, e até hoje não foi formalmente acusado pelo desaparecimento de Madeleine. E assim, o mistério permanece. O que aconteceu com Madeleine McCann naquela noite de maio de 2007 foi um sequestro que deu errado? Um acidente trágico acobertado? Ou a ação de um predador que estava no lugar certo, na hora errada? Com o passar dos dias, a investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann começou a levantar dúvidas muito inquietantes. Para começar, a cena do desaparecimento não foi isolada imediatamente. Muitas pessoas entraram e saíram do apartamento, o que significa que possíveis evidências cruciais foram contaminadas. Semanas depois, a polícia decidiu usar cães farejadores altamente treinados, capazes de detectar odor de cadáver e sangue humano, mesmo meses após a morte. O resultado foi absolutamente chocante. Os cães sinalizaram vestígios dentro do apartamento dos McCann. E não é só isso. Também encontraram algo no porta-malas do carro que o casal alugou semanas depois do desaparecimento. Esse detalhe mudou o rumo de tudo. A partir daquele momento, Kate e Gary McCann deixaram de ser apenas pais desesperados e passaram a ser tratados como suspeitos pela polícia portuguesa. A teoria que surgiu era perturbadora. Madeleine teria sofrido um acidente fatal dentro do apartamento, e seus pais teriam escondido o corpo para evitar as consequências. A imprensa, claro, explorou cada gesto, cada expressão, cada entrevista do casal. Fotos deles em momentos de leveza eram tiradas de contexto, e o mundo começou a se dividir. Alguns acreditavam firmemente na culpa dos pais. Outros viam um erro grotesco da investigação, uma caça às bruxas. Mas havia um problema enorme nessa teoria. Um problema que não podia ser ignorado. Não existia nenhuma prova física concreta. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum DNA conclusivo ligava os pais a um crime. Nenhuma testemunha direta apareceu. Era a palavra dos cães contra a ausência total de outras evidências. Mesmo assim, em setembro de 2007, Kate e Gary McCann foram oficialmente declarados arguidos. Um status legal em Portugal que indica uma suspeita formal. Imagine a pressão psicológica sobre eles. Além de lidarem com a dor de ter uma filha desaparecida, agora eram os principais suspeitos aos olhos do mundo. Meses se passaram e, por falta de provas, o caso foi arquivado pelas autoridades portuguesas. Os McCann deixaram Portugal e voltaram para o Reino Unido, sob uma nuvem de suspeita. Com isso, o foco da investigação se perdeu completamente. E Madeleine continuava desaparecida. Durante anos o caso ficou estagnado. Nenhuma resposta, nenhuma conclusão. Apenas
Teorias. E mais teorias. Até que, mais de uma década depois, um novo nome surgiu do nada, trazendo ao mesmo tempo uma nova esperança. Ian Novo Metal. Em 2020, depois de mais de uma década sem grandes novidades, o caso Madeleine McCann voltou com tudo para as manchetes do mundo inteiro. As autoridades alemãs anunciaram que tinham um novo suspeito na mira, um cidadão alemão chamado Christian Bruckner. Ele não era um desconhecido da polícia, já tinha um histórico de crimes e, olha só que coincidência, morou por vários anos, bem ali na região da Praia da Luz, exatamente na época em que a Madeleine desapareceu. Mas o que realmente fez os investigadores voltarem a focar no caso com tanta força foi um detalhe específico. Registros telefônicos mostraram que um celular ligado ao Bruckner estava ativo bem perto do resort, naquela fatídica noite. Isso foi o estopim. A partir daí começaram a surgir mais informações. Ele circulava bastante pela área, frequentava locais turísticos e usava vários carros e casas temporárias, um padrão que acendeu todos os alertas. Imediatamente, a polícia alemã começou a trabalhar em conjunto com as polícias de Portugal e do Reino Unido. Eles pegaram os depoimentos antigos, cruzaram dados, reavaliaram pistas que antes tinham sido deixadas de lado. Foi uma operação gigante, uma verdadeira força-tarefa internacional para tentar finalmente resolver esse quebra-cabeça. Só que mesmo com todo esse esforço e com um suspeito tão forte, o caso continuava batendo na mesma tecla de sempre. A falta de provas concretas, nenhuma evidência material que ligasse Bruckner diretamente ao crime foi encontrada, nenhum objeto da Madeleine apareceu. Nada conclusivo foi apresentado ao público. E claro, Christian Bruckner sempre negou qualquer envolvimento. Até hoje, não temos uma resposta definitiva sobre o que ele estava fazendo naquela noite. Com o tempo, o caso Madeleine McCann se tornou muito mais do que só uma investigação. Ele virou um símbolo dos perigos de erros no início de uma investigação, da importância de detalhes que parecem pequenos e, principalmente, do impacto devastador que a incerteza pode causar na vida das pessoas. Tudo começou com coisas que parecem banais. Uma porta destrancada, uma janela aberta, um intervalo de tempo que os pais acharam que era seguro. Detalhes comuns que qualquer um poderia ignorar, mas que acabaram mudando o rumo de uma história inteira de forma trágica. Hoje, mais de uma década e meia depois, o desaparecimento de Madeleine continua sendo um mistério. A pergunta que não quer calar ainda ecoa: o que realmente aconteceu naquela noite na Praia da Luz? E será que, em meio a tantas pistas e teorias, o detalhe que pode resolver tudo ainda não foi percebido? Obrigado por assistir. Se você se interessa por casos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. Até a próxima!